Prontinho. Não, então, o professor Roberto Zilles, ele fez o mestrado no Promec, depois fez o doutorado na Espanha. No Promec, durante seu mestrado, ele foi orientado pelo professor que também foi meu orientador, o Oscar Daniel Corbella, né? E que foi um marco, assim, tanto no Promec quanto até no Brasil, apesar de ele veio da Argentina, mas numa época, vocês têm que pensar que nesses 35 anos atrás, né, é uma época que a energia solar fotovoltaica era, digamos, assim, uma coisa pensada só assim de futuro, né? Eu lembro que até muitos anos depois, ainda colegas, geralmente colegas de outras áreas, né, ficavam ainda duvidando se um dia a energia solar fotovoltaica ia evoluir para alguma coisa útil ou para alguma coisa assim significativa, porque já era considerado assim meio uma coisa de maluco, uma coisa, né, muito longínqua. E também, bom, o professor Ricardo Ritter, ele foi aluno também, que o professor Arno Miller, na verdade, ele não participou do Promec por si, mas ele foi uma pessoa que criou as condições dentro do PPGEM para depois formar o Promec, porque o professor Arno Miller, ele começou um grupo de energia dentro da URGS, dentro do PPGEM, e esse grupo depois cresceu e acabou formando o Promec. E o professor Ricardo Ritter foi aluno de mestrado do professor Arno Miller. Depois, inclusive, ele fez uma disciplina ali no Promec, né? E conversamos sobre esse nosso... Duas até. Bom, já estou na minha memória também. Já tá tão... E aí depois ele foi fazer doutorado na Austrália e seguiu a vida depois no retorno em Santa Catarina. O professor Roberto Zilles ficou em São Paulo. E o professor Adriano Melek também foi aluno do Promec. No caso dele, ele foi meu orientando. E fez no mestrado, né? Depois foi fazer doutorado na Espanha, assim como o professor Roberto Zilles, e eu mesmo fiz doutorado na Espanha. E depois retornou, é professor da PUC aqui do Rio Grande do Sul. Então, né, o professor Corbella não está mais entre nós, mas digamos, essa contribuição, de uma certa forma, acabou dando esse histórico, né, que ajudou o Brasil, né, vocês todos ajudaram, de certa forma, no crescimento da energia solar no Brasil. Né? A linha aparecendo. Eu estou com uma... Não sei se eu consigo tirar, então, uma telinha da gravação ficou na frente já, resolvi. Então, a ideia é fazer essa conversa, né, e que vocês façam essa exposição, como a Letícia estava falando. Então, vamos começar com os Zilles, 20 minutos, sem o rigor de banca, assim, que não pode perder. Aí tu faz uma apresentação, depois o Ricardo Ritter e depois o Adriano, é isso, né, Letícia? Nessa ordem. Então, vamos lá, tem um grupo de pessoas assistindo. Professor Zilles, por favor, com a palavra. Tá bom, obrigado. Obrigado, Arno. Eu vou compartilhar a minha tela, tá? Não sei se já estão vendo minha tela ou não. Uhum. Estamos. Pronto, então está no modo de exposição, né? Bom, primeiro, agradecer muito ao Promec, tá, pelo convite de estar aí nessa comemoração de 35 anos. Eu sou egresso do Promec, inclusive peguei a transição, na verdade eu ingressei no PPGEM, né? E aí terminei no Promec. Basicamente, acho que a turma que entrou comigo, que entrou no ano 85, entrou no PPGM e já defendeu o mestrado, né, no Promec. Né? Então, tem muitas lembranças, né, os 2 anos e meio que eu passei aí, não convivi aí com o Arno, mas sim com o professor Corbella, que foi orientador do Arno, e sempre essa relação que se manteve entre o Arno estando
na Espanha, inclusive possibilitou depois a ida minha e do Mário Macanhã, que também era do Promec, para ir para a Espanha, né? Então, esse preâmbulo aí desse convite, para mim, é uma satisfação, e também uns anos foram muito importantes em todo o desenvolvimento meu profissional na área de energia solar. Bom, como nos pediram para nessa mesa redonda, nesses 35 anos, botaram um título lá para nós, que é a situação atual da energia solar fotovoltaica no Brasil. Eu separei aqui algumas coisas só para a gente mais sobre a situação atual, são dados que são públicos, tá? Para a gente ver um pouco, né, como estamos, né, na situação aqui no país na parte fotovoltaica. Como o professor Arno falou, na década de 80, quando o professor Arno foi para a Espanha fazer o doutorado, né, com fotovoltaico e em sistemas, né, e é muito interessante, né, naquela época era muito remoto, a heliodinâmica estava em atividade no país, mas uma curiosidade que o Arno trabalhou na Espanha com um modelo de radiação solar, sobretudo para usar para células bifaciais, né? Eu acho que era algumas coisas, servia o modelo para isso. E a evolução da energia solar fotovoltaica hoje, praticamente, quase todos os módulos que saem de fábrica, eles são bifaciais, né? Então, são coisas que a situação atual, né, também no país, né, até pela tecnologia que se usa na célula PER, que a PER ela é uma célula bifacial, a decisão é do fabricante se vai deixar a cara, né, a posterior ativa ou não. Então, são tendências aí do mercado. Bom, se a gente pegar os dados do país, tá, nós temos aí, terminamos o mês de fevereiro com 9,2 gigas, tá, de geração distribuída, 9,2 gigawatts. Se a gente voltar 15 anos atrás, nós falávamos em mega, né? Tínhamos uma usina de 1 mega, era coisa assim muito, muito pequena do que estavam falando. Se a gente voltar para os final do ano, dos anos 90, tá? Nós tivemos a primeira instalação fotovoltaica integrada em edificação, instalada em 1997, coordenada aí pelo professor Ricardo Ritter, na Federal de Santa Catarina. Né? Depois um sistema menor aqui na USP, em 98, e depois seguiu outras instalações. E para não faltar assim resgate histórico, tá? A primeira instalação fotovoltaica conectada à rede no país, ela foi instalada em 89, na Barreira do Inferno, lá em Rio Grande do Norte, e depois foi transferida em 1995 para a Chesf. Tá? Então, desses poucos quilowatts que tínhamos no final dos anos 90, né, nós estamos aqui em 2022, em fevereiro, só em geração distribuída com 9,2 gigawatts, e totalizando, se pegar o centralizado, que são 4,7 gigawatts, temos 14 gigawatts instalados no país, né, sendo que praticamente 66% está em geração distribuída. E o ranking também que a gente tem aqui, né, o ranking por estado, Rio Grande do Sul, onde que está o Promec, né, está em terceiro em instalação de geração distribuída. Então, é um crescimento importante, significativo e com perspectivas de seguir esse crescimento, pese as circunstâncias e condições de contorno um pouquinho mais adversas que teremos a partir de 2023, que no final vou comentar um pouquinho quais são as perspectivas. Se a gente for, né, a gente viu ali um pouco da distribuída, tá? Se a gente pegar a centralizada, que eram aqueles 4,7 GB, tá? Em potência, esses 4,7 GB, isso aqui é em centralizada, lembrando que são 14 GB em fotovoltaica, tá? É 2,5% em potência. Tá? E uma coisa interessante que a gente tem aqui é a potência outorgada. Tá? Nós temos em operação
4.7, mas supera 30 GB já outorgado, ou seja, projetos que têm licença ambiental, tem um projeto, está preparado para poder participar de leilão, e, né, no mercado regulado ou no mercado livre. Então, tem uma capacidade assim, impressionante de crescimento. Daqueles 4.7 gigas, nós temos 30 e poucos gigas outorgado e que poderão entrar em operação, dependendo um pouco da infraestrutura de despacho, sobretudo redes de transmissão, devido à concentração de grande parte dessas outorgas em alguns países, alguns estados, tá? Como pode ver aqui, Minas Gerais, Bahia, Piauí, Ceará. Isso aqui são as localizações. Bom, com isso a gente vê, então, um pouco qual é a situação atual, uma situação muito diferente de quando praticamente todos nós começamos a trabalhar na parte fotovoltaica. Com relação à parte econômica, né, a gente pegar os dados dos leilões que a gente teve, né, desde 2019, a fotovoltaica está entre as mais competitivas, né, se a gente pegar aqui esse leilão, o LEM, né, A-5 de 2021, praticamente 31 dólares, tá, por megawatt-hora, então ela é muito competitiva. E outras questões quanto que né, a fonte solar, isso falando em centralizada, porque aqueles 4.7 gigas são os que o SINVE, o Sistema Interligado Nacional, percebe e pode ver o que está acontecendo. Tá? Por exemplo, em outubro, nós tínhamos, né, uma média diária de 1.3 gigawatts médios, tá? E representando, né, 1.8% da demanda de eletricidade no Brasil. E a máxima diária, essa máxima entende que numa hora específica, tá? Próximo das 11 da manhã, nós tínhamos 3.6 gigawatts, tá? Equivalente a 4.7 da demanda naquele instante. Ou seja, já a fotovoltaica começa a trazer situações de contorno importantes e que é bastante relevante para a formação de recursos humanos, mão de obra, porque a tendência que a gente tem, a perspectiva é que seguirá crescendo, mesmo em geração distribuída, como também em geração centralizada. Ainda em geração distribuída, tá? A gente pode ver aqui o número de sistemas. Esses dados todos são dados consolidados pela Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, são dados consolidados no final de fevereiro desse ano, certo? O que é importante aqui na geração distribuída, a gente reparar um pouco onde está concentrado esses 9.2 gigas, tá? Grande parte, quase 45% no residencial e 33% no comercial e serviços. Se tem observado um incremento nos últimos anos também do rural nesse setor. Então, ainda há um potencial muito grande de continuar essas instalações, sobretudo que são sistemas muito competitivos, tá? E a questão logística que pode ter nos próximos meses, sobretudo pelo o marco legal que foi instituído no início de janeiro desse ano, há estoques de módulos fotovoltaicos no Brasil e também de inversores. Aqui, se eu pego o estudo estratégico, que é publicado todos os semestres, o que consolida os dados do segundo semestre de 2021, nós temos aí que em 2021 foram importados 9.7 giga em módulos fotovoltaicos. Tá? Então, esses 9.7 gigas que foram importados, eles não foram todos instalados, então tem estoque, né? E esse volume que a gente pegar aqui em 2020, que ficou a cada trimestre próximo a 1 giga, tá? Já aqui nós temos que ficou superior a 2 gigas, né? Exceto no terceiro trimestre, mais o quarto trimestre com 3 gigas de importação. Existem algumas montadoras aqui, tá? Que não aparecem elas aqui, são módulos que essencialmente são montados aqui e devido
financiamento do BNDES são instalados em usinas que participam de leilão. Bom, outra questão ainda com a perspectiva, tá? Pese a variação do dólar, o preço do frete internacional também subiu bastante. Aqui eu só peguei a evolução dos preços dos últimos 5 anos de sistemas residenciais de pequeno porte, na ordem de 4 kW, tá? Mas isso vale também para 1 kW. Na medida em que vai subindo, vai baixando isso aqui. A gente terminou o mês de janeiro com um custo médio, tá? Isso dos integradores que estão fazendo um preço de R$ 5,00, né, por watt, tá? Sendo que R$ 3,5 é o kit, né? O kit que são inversor, cabos, estruturas, né? E R$ 1,6 por watt é o preço da integração. Isso é muito competitivo, tá? Em qualquer distribuidora, né? A situação hoje está assim, pessoal, a energia solar é cara? Sim, ela é cara, mas se você for colocar um sistema, vamos supor, os 4 kW e conseguir um integrador que te faça por 5, você vai gastar R$ 20.000, né? Esses R$ 20.000, se você decidir botar no seu telhado para gerar eletricidade, ele vai te dar um benefício econômico, que é a redução da conta. Mas esses R$ 20.000, se você não quer correr risco, você vai deixar na poupança, certo? Na poupança, no final do ano, ele vai te deixar um benefício econômico na ordem de R$ 1.200. Se pegar aí os dados do Rio Grande do Sul, que vocês têm aí a companhia elétrica distribuidora, esses R$ 20.000 no seu telhado, ele vai te dar praticamente 3 vezes mais o benefício econômico do que com que você vai economizar energia se deixasse esse dinheiro parado na poupança. Então, isso tem sido uma das razões, a principal, eu acho que tem motivado muito o crescimento desse mercado. Esse número 3, ele varia, né, de localidade, onde tem muito sol, tarifa elétrica, etc. Mas está entre 2,5 e 3 vezes mais do que pode te dar numa aplicação bastante conservadora. Então, essas são, né, a situação atual do fotovoltaico. É um mercado impressionante, com muitos atores, ainda carente de qualificação profissional, embora as escolas técnicas e o Centro Nacional de Aprendizagem Social está trabalhando nisso. E a gente terminou agora, né, iniciou o ano com a Lei 14.300, que é muito falada, que instituiu o marco legal da microgeração e da mini-geração distribuída. E isso vai trazer novos desafios, tá, para o fotovoltaico e também para o setor acadêmico e formação de recursos humanos nas escolas de engenharia, porque a partir de 2023 começa a ter a situação do balanço líquido, o sistema de compensação, não vai ser tão vantajoso como está hoje e para as instalações que entrarem em operação até o dia 6 de janeiro de 2023. Os desafios que a gente tem, vou parar de compartilhar minha tela, tá? Os desafios que a gente tem aqui para frente é de como integrar a geração distribuída em mini e microgeração com sistemas de armazenamento. Certamente, com as condições de contorno que vão ser impostas a partir de 6 de janeiro do ano que vem, abre aí um espaço para a introdução de sistemas de armazenamento e fotovoltaico vai ter uma contribuição importante no que se chama Smart Grid, gestão ativa da demanda e geração das unidades consumidoras e trazendo aí uma inovação importante para o setor de energia elétrica e geração e, sobretudo, na distribuição. Com isso, né, termino aí meus comentários sobre a situação atual da fotovoltaica no Brasil e, mais uma vez, agradeço ao Promec, né, como muito emocionado de estar participando desses 35 anos, né? Então, são 35 anos, então já fazem 35 anos que eu frequentei as aulas aí,
e até me lembro, o processo de ingresso era a prova do professor Vilhena, né? Das equações diferenciais, que era o filtro para entrar no programa, no PPGM, e depois persistiu por alguns anos também esse processo, mas sempre foi um ambiente muito acolhedor, e para mim é uma satisfação participar desses 35 anos. Obrigado pela atenção. Muito obrigado, professor Ziles. Só para esclarecer para os que são mais novos aí, que estão escutando, é que, no caso também, como o próprio PROMEC surgiu do PPGEM, os professores eram comuns no início do PROMEC. O professor Vilhena era professor do PPGEM, na verdade, ele era professor de matemática na engenharia civil, né, no pós-graduação da engenharia civil e da metalúrgica, e depois também era do PROMEC. Ele trabalhava em 3 programas de pós-graduação simultaneamente, e geralmente a principal prova de ingresso era justamente a prova de matemática, né? Bom, eu vou passar então agora a palavra para o Ricardo, né, fazer a exposição. Então, por favor, Ricardo. Ok, obrigado, Arno. Obrigado, Letícia, por organizar isso tudo e por convidar a gente para estar aqui hoje, né? A gente está muito feliz, eu estou muito feliz de estar aqui. Eu gostaria, inclusive, de ter ido, eu teria ido a Porto Alegre, mas a surpresa meio que impossibilitou, né? A gente fazer uma surpresa e, ao mesmo tempo, ter o Arno lá. Então, estamos aqui remotamente. Mas deixa eu começar. Eu não tenho uma apresentação, eu vou ficar falando mais aqui e trazer algumas memórias, e talvez eu mostre uma imagem aqui, mas vocês falaram aí de Vilhena, eu também fui aluno do Vilhena e não tinha. Eu fiz o meu mestrado lá com o Arno Miller, no PPGEM, que chamava na época, né? Essa história do Vilhena e da matemática eu estou ouvindo pela primeira vez agora, mas eu também passei por isso de uma maneira um pouco mais informal, porque o Arno Miller já era o meu orientador, mas quando a gente está fazendo as disciplinas, a gente tem muito pouco contato com o orientador. Mas ele tinha sido meu professor várias vezes no curso de graduação também. Mas como a gente também fazia a mesma disciplina com o Vilhena, um dia ele me perguntou, tá, mas e o Vilhena? Já passou pelo Vilhena? Como é que foi com o Vilhena? Então, não, passei muito bem até. Então, tá, então agora a gente pode falar sério. Então, também tinha o crivo do Vilhena, de maneira um pouco mais informal, mas lá dentro do PPGEM, lá, isso aí era ano 1990, talvez. E aí eu fui fazer as disciplinas do Arno Krenzinger e tentar me meter nessa área aí de solar fotovoltaico, porque o laboratório onde eu estava lá no PPGEM era de metais puros. Inclusive, só para resgate histórico também, eu cresci monocristais pelo método Czochralski, e o Arno esteve na minha banca de mestrado, né? Olha só, lá a gente conseguiu crescer monocristais, era antimoneto de galho, porque o nosso forno não atingia a temperatura de silício, então era antimoneto de galho. E já tinha muita coisa de silício acontecendo, a gente não podia nem chegar perto de competir com nada disso. E aí eu precisei cortar esses monocristais, e a Heliodinâmica gentilmente me recebeu para cortar. Os meus cristais, eles tinham 2 centímetros de diâmetro e 5 de comprimento, eram muito pequenos. Então eu tive a oportunidade de conhecer a heliodinâmica, e naquela época a heliodinâmica tinha uma capacidade instalada de produção anual, se ela virasse 3 turnos, que ela nunca virou, de 1 megawatt por ano. Tá? Então a heliodinâmica, com 1 megawatt por ano nos anos 80, estava entre as 10 maiores fabricantes de módulo fotovoltaico do mundo. Imagina? Em 85, a produção mundial era 25 mega ano. Tá? E naqueles entões, 1 megawatt te botava na lista dos 10 maiores do mundo. E a heliodinâmica estava nessa lista.
com as células redondas, de 4 polegadas, monocristais que eles mesmos cresciam, né? E para não perder nada disso, eles forneciam as lâminas principalmente para a indústria da microeletrônica, e as pontas sujas do tarugo eram usadas para fazer célula solar, que custavam muito caro e tudo mais. Então, essa história aí da heliodinâmica é uma história que passa pelo protecionismo, né, das importações brasileiras, que nos anos 90, quando isso abriu, a heliodinâmica não se manteve competitiva e acabou sendo jogada para fora do mercado, né? Mas é interessante ver que 1 megawatt que botava na lista dos maiores produtores mundiais, ela aparecia naquelas newsletters, em toda as notícias fotovoltaicas do mundo, a heliodinâmica estava sempre lá. Mas eu queria falar um pouco mais do Arno, então, que ele me recebeu então para uma conversa lá no laboratório. Ele tinha recém voltado da Espanha, tá? Eu acho que o Roberto já tinha ido para a Espanha, porque eu fui conhecer o Roberto pessoalmente na Conferência Fotovoltaica em Nice, lá na França, em 1996, né? E eu acho que o Adriano e a Izete também já tinham ido para fora, mas o Arno me falou, tem essa galera toda aqui que foi e vai voltar, e mais os que estão aqui. Então, uau, isso aqui vai ser um ambiente extremamente competitivo para arranjar um lugar ao sol. Mas como eu já estava fazendo o meu mestrado no PPGen, eu continuei lá. E na sequência, como o Arno já falou, eu ganhei uma bolsa do CNPq para fazer doutorado na Austrália, em filmes finos de silício amorfo, que era uma tecnologia que na época parecia ser muito promissora, mais ou menos como as perovskitas hoje, né? E que depois, né, acabou morrendo na praia, mas nos anos 90 ela teve um impulso de P&D muito grande. Na época em que eu estava lá na Austrália, me caiu nas mãos um banco de dados da Universidade de Lowell, que juntou dados solarimétricos de muitos lugares, ou praticamente do mundo inteiro, né? E aí eu mandei isso para o Arno, e o Arno já estava bastante envolvido com os softwares que o laboratório começava a produzir, né? E logo na sequência veio então o Radiasol, que é uma ferramenta assim para a gente dar aula fantástica, muito boa, para mostrar para os alunos, né, como é que se faz a transposição. Depois que a gente passa por Duffy e Beckman e mostra tudo aquilo que a gente aprendeu com o Arno, todos nós, dos princípios da radiação solar, Duffy Beckman, Iqbal, aqueles livros que são as bíblias da radiação solar, e o Arno conseguiu botar isso tudo, né, com a equipe dele ali no LabSol, no software Radiasol. Depois teve outro, né, CreArray e de solar térmico também, mas isso tudo, eu uso isso até hoje, e os meus alunos, assim, a maneira de você usar isso de uma maneira didática para ensinar a radiação solar é uma ferramenta super útil, e eu assim, sou muito grato por ter tido a oportunidade de ter acesso a isso e poder usar isso, né? Então, isso me leva para a parte de formação de recurso humano. Então, o Arno foi professor de quase todos nós aqui, e então professor das pessoas que estão hoje em vários dos laboratórios que estão dando sequência a isso pelo Brasil afora, né? E de norte a sul do Brasil. E aí me volta a história do Paul McCartney, porque ele tem uma música que chama Live and Let Die, né? Que diz assim que when you have a job to do, you gotta do it well. E eu acho que isso traduz assim bem o que eu levei de espírito aí das aulas do Arno e da atividade desse laboratório, né? As coisas, quando a gente se determina a fazer alguma coisa, a gente tem que fazer ela bem feita. E eu acho que esse é um legado importante que o Arno deixa. A única coisa que eu quero mostrar, porque o Roberto já exemplificou, já mostrou muito bem tudo o que está acontecendo aqui no Brasil. Deixa eu só fazer uma coisa aqui.
também para entrar nessa conversa de o que está acontecendo no mundo aqui, tá? Isso aqui é mundo. Mas a tecnologia fotovoltaica já ganhou a corrida, tá? Esse gráfico mostra, então, todas as fontes de geração de energia elétrica, né? E no eixo vertical, os gigawatts por ano de capacidade instalada a cada ano, e as cores das barras aqui de 2016 até o 2020. E vamos olhar para a barra azul, a maior barra azul é do fotovoltaico. Vamos olhar para a barra laranja de 2019, também é a maior. Então, entre 18 e 19, o fotovoltaico pegou a frente, né? E isso só tende a aumentar. Nas projeções aí para ano 2030, para 2050, elas não apontam para nada diferente disso aqui. Com essa nova história do hidrogênio verde, né, a energia eólica ela vai ter uma atuação muito importante por causa do offshore wind, né, que vai produzir hidrogênio já em plataformas, já vai, né, no mar e já vai botar isso dentro dos navios, já vai despachar isso para os mercados, principalmente os mercados consumidores disso. Mas esse gráfico aqui, eu acho que não deixa dúvidas de que estar envolvido com a tecnologia fotovoltaica é estar no lugar certo. Quando nós todos começamos a nos envolver com isso, a gente nem sonhava nada disso, né? De volta para 1 megawatt da heliodinâmica por ano, e agora 200 mil megawatts por ano de produção anual. E tampouco aquelas grandes consultorias internacionais, né, aqueles nomes todos das consultorias importantes do mundo, previram isso. Ninguém previu isso, essa taxa de crescimento. Isso começou com alguns programas de incentivo lá na Europa que estimularam a indústria a produzir cada vez mais barato em quantidade, né, e a gente está surfando essa onda no início, assim, sem ter noção disso, mas agora é a tecnologia para estar envolvido nesse momento. Todos os nossos alunos nossos alunos são muito requisitados pela indústria. Antigamente, quando nós começamos a dar aula, e o Arno mais ainda, os nossos alunos eles iam ou para a academia ou para fazer outra coisa, né? Muito bem formados, né? Sabendo matemática bastante, mas não atuando em energia solar fotovoltaica. Agora, os nossos alunos são requisitados por essa indústria da energia, né, em várias áreas aí. Então, eu quero ficar por aqui, né, dizer, Arno, eu tenho uma gratidão muito grande pela formação que eu tive contigo e a oportunidade aí no Promec, no laboratório, né, e a gente está dando sequência aí ao teu trabalho, a gente também está tentando fazer um trabalho bem feito com os nossos alunos aí. A gente tem uma relação muito boa entre todos nós somos todos, além de colegas, amigos, né? E, então, muito obrigado aí, devolvo a palavra para ti, Arno, obrigado aí pela oportunidade de estar aqui e parabéns por Promec pelos 35 anos. Obrigado, Ricardo, pela participação e pelas palavras aí que foram ditas. E lembrando agora, né, tu comentou e realmente a ideia do software começou a fazer algum, e depois outro, começou a surgir à medida que a gente, como laboratório de energia solar e como recebia demandas vamos chamar de mercado, que seja, mas arquitetos e pessoas, como é que eu consigo calcular a radiação no telhado, de um jeito ou de outro? E a primeira resposta era sempre assim, pega aqui o livro, que é o Duff, ali, sei lá, vai estudar e tal. Mas depois a gente viu que isso na verdade, uma coisa muito repetitiva, porque é sempre fazer o mesmo tipo de conta. Então, algum dos alunos de mestrado ali começou a fazer, aí a gente foi evoluindo de fazer um software. O grande problema era essa falta de um banco de dados, com dados, inclusive, do Brasil. O Ricardo Ritter conseguiu aqueles dados lá
era um disquete ali com os dados E um globo. disquete, isso mesmo. Na verdade é que eles garimparam dados que eram da América Latina, que tinham reunido, mas a gente não conseguia esses dados. Então, a partir desses dados, a gente pôde fazer o Radiasol, quer dizer, não apenas fazendo os cálculos de mudar o ângulo, né, mas também de que o próprio usuário podia buscar os dados. E muitos, mas não sei dizer quantos agora, mas muitos anos depois, ali quando no CEPEL foi feito também, eles têm um software que até hoje funciona no CEPEL, que tu coloca latitude e longitude, ele acha os dados assim de radiação, mas pelo menos na primeira versão deles eu comparei os números, assim, a segunda casa decimal, e eram os mesmos dados daquela que foram retirados daquele banco de dados da parte do Brasil. Curiosamente, eles não tinham dados dos Estados Unidos, né? Eles fizeram dados do mundo inteiro, mas não divulgavam os dados dos Estados Unidos. Mas são muitas coisas que vão acontecendo e que permitem a evolução das coisas. Só um parênteses, uma vez apareceu um americano, acho que era americano, que apareceu por aqui e ele tinha os dados, que na verdade eram os mesmos dados que tinham dado a volta ao mundo. Assim. Bom, voltou para a origem, digamos. Agora eu vou passar a palavra, então, para o Adriano para fazer manifestação. Microfone desligado. Agora está no modo apresentação? Não está na apresentação ainda. Está nos slides. Tá, então só um minuto que eu já vou fazer de novo. Tá, na mesa redonda, deixa eu ver, do professor... Agora sim. Tá. Aí estamos? Isso. Bom, tá. Bom, pessoal, muito obrigado pelo convite, então, Letícia e o Arno, para fazermos essa mesa redonda dos 35 anos do PROMEC, e também falarmos do professor Arno, de nós, os ex-alunos do PROMEC. Bom, como em toda a banca, sempre assim, o terceiro, né, da banca, o primeiro e o segundo já falaram vários tópicos, né, que isso é tradicional, né, então alguns tópicos eu vou passar rápido, vai ser como uma banca, que daí a gente passa o que o Roberto e o Ricardo já falaram, porque é sempre assim, é óbvio, né, brincando, né. Bom, mas o que eu vou falar? Energia solar fotovoltaica, eu vou fazer rapidamente Brasil e no mundo. Tá? Passado, presente e futuro, e relacionando com nós, os ex-alunos do PROMEC, o Arno, que foi nosso orientador. Há 35 anos de PROMEC, e aí como o tempo está passando? Nós já estamos com 25 anos desde que eu e a Izete retornamos do doutorado, então, que é a fundação do NT Solar na PUC. Então, o tempo vai voando, né? E nós seguindo nesta área. Pessoal, a primeira... Deixa eu só... Está demorando aqui para passar na próxima. Quando falo em passado, eu li há uns 2 anos atrás, 3 anos, antes da pandemia, foi na Zero Hora, li isso e ficou na minha mente, que o passado é um patrimônio. Está colocado ali entre aspas, o passado não é só uma coleção de fatos antigos que não se repetirão. O passado é um patrimônio que nós temos. Tudo que a gente faz, na verdade, faz olhando para trás. Nós temos esse patrimônio. E aí eu li lá na página do PROMEC, onde diz, né, foi criado a partir de outro programa de pós-graduação, que era o de engenharia de materiais e metalurgia, e a área de energia era, digamos, a partir dali que começou o PROMEC. Eu vou dizer que para mim e para os colegas que alguns, o Izete, o Fernando Traz, Jorge Alé, Eberson, e aí outros nomes da época, para nós começou em 88. Como o Roberto disse, primeiro tinha a prova do Vilhena, né? Mas depois tinha a seguinte prova. A seguinte prova era a entrevista com os 3 senhores que aqui estão, que eu coloquei as fotos. O Anildo Bristotti, que eu já conhecia, o Corbella, os 2 já falecidos, não estão mais conosco, e o Arno. Então, me lembro bem desse momento, quando a gente ficava, na verdade, atrás do prédio Parobé, ficava, na verdade, todo mundo nervoso, não sabendo o que iam te perguntar, e aquilo parecia que ia para um exame médico, né?
Um exame médico complicado para os três. O Anildo, do jeito dele e tal, o Corbella, mais tranquilo. E aí eu vou brincar com o Arno. A cara do Arno era a cara mais dura, né? A gente ficava com... Deu medo, né? Aí o Arno, eu nunca me esqueço, que perguntou, tá, e vai sair da escola se ganhar uma bolsa? Daí eu, sim, vou sair da escola. Bom, logo depois realmente eu saí da escola onde eu lecionava para fazer o mestrado em tempo integral. Então, isso era a nossa turma lá de 88. Para nós começou em 88 o PROMEC, né? Que eram aquelas primeiras turmas que trabalhavam com fotovoltaica, alguns com térmica, que o Arno começou a orientar. Seguia orientando, né, Arno, também alunos do Corbella, e começou com os novinhos, que era eu, Izete, Fernando Trais, e aí outro, entre outros da época. Bom, Arno, para ti começou um pouco antes, né, Arno? Porque aí, então, aí é a formatura do Arno, lá em 76, na URGS. E aí, Arno, aí tem uma coisa que me... Porque sempre nos diziam que a nossa turma de 83, quando se formou em 87, teve um grande evento no Salão de Atos. Mas quando eu olho essa foto, tem muito mais gente, Arno. Então, quer dizer, lá em 76, a física já colocava a gente num ambiente no Salão de Atos. Tá ali o Arno, vocês estão reconhecendo, só falta o Arno me dizer que não é ele, né, agora, brincar, né, que não é ele lá em 76. Na época a gente era chamado os traidores, né, os físicos traidores e os que abandonavam a física e iam para a engenharia. A gente não era traidor, na verdade, os físicos, é que nós queríamos trabalhar em energia solar, em outras energias que não se fazia na física, então a gente buscava, na verdade, onde nós tínhamos que conseguir, quer dizer, realizar o trabalho. Será 1976, ali o Arno está se formando, né? E depois vem lá para a engenharia, que daí depois nós tivemos esse prazer de trabalhar com ele lá em 87, 88. Quando a gente fala de patrimônio, claro, patrimônio, tudo que a gente teve do nosso passado. Aí nesse mesmo dia tem uma foto que daí eu vi patrimônio, nossos professores e nossa família, né? Nossos pais. E aí, curiosamente, quer dizer, eu consegui essa foto, isso aqui está nos 50 anos da Instituto de Física da URGS, esses professores nossos, dos alunos que foram orientando o Arno, ali, o Vitor Hugo, o Rolando, a Alice, o Jornada, e a mãe do professor Arno, que representava os pais na mesa de honra neste dia. Então, isso está no material dos 50 anos do Instituto de Física, mas aí nosso patrimônio, nossa família e nossos professores que foram do Arno e professores que foram dos ex-alunos dele, como nós, que começamos lá em 88, no mestrado. E o que fazíamos na época, né? Na verdade, já foi falado, sistemas fotovoltaicos era nicho de mercado, forma de produção de energia de alto custo, energia alternativa. E agora eu vou brincar. Eu acho que era um caderno do Roberto Ziles, que eu encontrei uma tirinha dentro do caderno do Roberto Ziles. Não sei se ele sabe dessa história, mas eu tinha esquecido um caderno, um livro, e eu encontrei uma tirinha quando dizia energia solar até quando uma alternativa de marginal. Adorei aquilo, coloquei na minha mesa. Aquilo ficava na minha mesa dizendo até quando uma alternativa de marginal. Porque a gente era marginal, né? Era o cara que, na verdade, era louco pensando em trabalhar numa energia que nunca sairia do papel. É diferente dos jovens hoje. Os jovens já chegam no momento que está tudo andando, correndo e tal. Mas essa turma aí trabalhou na época que ninguém queria trabalhar em energia solar, tá? Mas tinha muita coisa para pesquisar. Aí nós nos metemos. Isso era 1988, né? Então lá nós tínhamos e fazia todos os cálculos, trabalhava pensando em $10 o watt. Então tudo que a gente conseguisse reduzir desses $10, era uma grande descoberta, eram nossas metas, né, Arno? Tentar reduzir se conseguir reduzir $1, já era fantástico, né? Então na época a gente trabalhava lá, quando a gente vê essa curva de preço médio de módulos fotovoltaicos, vocês estão vendo aqui. Deixa eu só pegar aqui a ponteira. Então, o que nós vimos aqui, esse preço médio, lá em 76, $100, né? E aí em 88, 89, quando nós trabalhamos, era $10. Tá? A meta era produzir células de menor custo, menor custo. E uma das coisas também era concentradores de radiação. Fazer concentradores de radiação para reduzir custos. Essas eram as nossas metas. E aí, essas eram as pesquisas que nós tínhamos lá no início do nosso trabalho, lá na Arno, né? Que vários colegas trabalhavam, simulação de séries de radiação solar, o Mário trabalhava, espectro de radiação solar, a Izete. Então, era esses gráficos, essas curvas, na época não era tão fácil de fazer isso, né? Fazia uns programas
concentradores fluorescentes, piranômetros fotovoltaicos, pirheliômetros fotovoltaicos, sistemas fotovoltaicos autônomos e módulos fotovoltaicos com células bifaciais. Esse era o meu tópico de mestrado. Então, e esses eram os tópicos que nós trabalhávamos. Curiosamente, tem essa foto, né, que o Fabiano me mandou, muito obrigado, em que aparece o Arno com um concentrador fluorescente e eu com o concentrador fluorescente. Aí eu vou confessar uma coisa para vocês, confessar para o Arno também, né? Os colegas diziam na época que eu era um puxa-saco, tá? Que eu puxava o saco do Arno. Bom, acho que agora eu vou ter que dizer a verdade, porque é o seguinte, eu nunca trabalhei em concentradores fluorescentes. Isso foi o trabalho da... Quem usou corantes fluorescentes na sua dissertação foi a Isete. Mas quem apareceu na foto ali com o Arno sou eu, tá lá na mesa dele. Então, de certa forma, eu fiquei registrado na foto. E o famoso carro do Arno da época, o Corcel, né? 2 anos. E o meu carro, o meu primeiro carro está registrado do lado, consegui botar o chevetinho meu ali, 83, do lado, está registrado. Então, carro que eu consegui comprar com uma bolsa de mestrado. Então, os alunos vão dizer, pá, com a bolsa de mestrado hoje? Na época a gente conseguia, né? Então, era uma outra bolsa de mestrado do CNPq que permitiu isso. Mas, bom, então tá aí, eu nunca trabalhei, mas apareci na foto. Então, a Isete pode reclamar que ela fez os fluorescentes, mas eu apareci na foto. Então, acho que no final, vou ter que concordar que eu puxei o saco e apareci na fotinha ali. E aí já foi falado, né, pessoal, da L-dinâmica, aquela época, nós estamos revivendo um pouco lá, 88, 89, nós tínhamos a L-dinâmica, né? Então, o Ricardo ali falou que conseguiu, o Arno conseguiu comprar as células solares para a gente poder usar nos concentradores. Então, tinha alguma interação pequena, mas tinha, né? E era 6% da produção mundial. Isso já foi falado. Bom, aí chegamos aos dias de hoje, né? Nós tínhamos lá $10 ao watt, e agora nós estamos falando de 20 centavos de dólar por watt. Então, essa redução absurda, muito bom, obviamente, que ele faz com que mais pessoas possam utilizar essa forma de energia, mas que lá a gente não imaginava, né? Que isso acontecer tão rápido. A gente tinha visto aquela curva de 76 até 1988, 89, mas não podia imaginar, claro, isso que nós tínhamos. Muito bem. Mas, claro, aí o pessoal pode pensar, tá, mas houve contribuições da academia, do centro de pesquisa? Sim, pessoal. Na verdade, ali eu coloquei de novo, o passado é um patrimônio. Sempre a academia estava trabalhando no desenvolvimento de novas células solares, e essas células solares têm um timing, têm um momento de entrar na produção. Então, se vocês olharem essa curva que apresento aqui para vocês, que nós sempre tivemos pesquisa e desenvolvimento para reduzir custos, mas, claro, cada tecnologia tem o seu limite de eficiência. E estava classificado digamos, numa capacidade de produção. Quando eu aumento a capacidade de produção, mais e mais eu produzo, aquelas tecnologias que eram, digamos, inviáveis economicamente se tornam viáveis. E isso é uma evolução. A alumínio BSF, que era a tecnologia nos anos 70, 80, 90, começa a se tornar, digamos assim, chega ao seu limite de produção em 2015, quando a PERC, que é uma outra tecnologia, que é velha também, PERC é dos anos 80. Então, quando alguém enche e diz, célula PERC, é de 83, meus amigos, na Austrália que foi desenvolvido. A questão é que tem um time, tem um momento de entrar no mercado quando você tem uma produção em larga escala. Então, de novo, o passado é um patrimônio, tudo isso foi desenvolvido. A pesquisa e desenvolvimento está sempre nessa busca de superação de limites de tecnologias. E a indústria, claro, vai permitindo, com a produção em larga escala, que nós tenhamos esse aproveitamento nessas plantas de produção. E aí é o que eu coloco aqui, a capacidade de produção das plantas industriais hoje e no futuro, é o que vocês veem aqui. Hoje, pessoal, as plantas, vamos falar em 2021, o laranja são plantas de 2 a 5 gigawatts, quer dizer, eu somando a potência de todas as células solares ou módulos fotovoltaicos que saem dessas plantas, são de 2 a 5 gigawatts, certo? São plantas muito grandes. Vocês vejam, quando a gente falava de aerodinâmica, ela é uma planta de 1 megawatt. Quando nós fizemos um primeiro plano de negócio com uma fábrica no Brasil, nós falávamos lá em 2011, falávamos de 30 a 40 megawatts, em 2011, obviamente, né? Falávamos essa hora, quando já era de 100, 150, 200 no mundo, as plantas mínimas. Mas, bom, e aí vocês veem que isto nós teremos cada vez mais plantas muito grandes de produção de células solares e módulos fotovoltaicos. E o que significa isso do ponto de vista de pesquisa, de presente e futuro? Complexidade, é isso que eu quero colocar para vocês. As células solares vão ser cada vez... as estruturas são antigas,
mas elas são complexas de produzir. Então, o nosso caminho, o caminho agora, é o mesmo caminho da microeletrônica. Quando você fazia os primeiros transistores lá nos anos 70, era um nível de complexidade. Hoje, o nível de complexidade de uma indústria de microeletrônica exige 4, 5 mil doutores trabalhando para desenvolver um circuito integrado. Células solares vai nesse mesmo sentido, e inclusive se observa no mundo hoje que o maior investimento não é mais de centros de pesquisa de Estado ou de governos, digamos assim, mas sim de centros de pesquisa de indústrias, de empresas, pelo nível de complexidade. Cada vez mais isso, porque a complexidade dos dispositivos fabricados, ela vai aumentando, tendo em vista que nós temos que aumentar a eficiência e mantendo os custos de produção baixos nessas linhas de fabricação. Certo? Bom, no Brasil temos fábricas, lá lembram que na década de 80, lá nós tínhamos uma fábrica que produzia o silício, produzia célula, produzia o módulo. Bom, hoje nós temos algumas, eu não coloquei todas as plantas aqui, mas algumas que nós temos no Brasil, que se estabeleceram, fazendo um cálculo aproximado em função do que foi importado e em função do que foi instalado, é da ordem de 20%, mas esse é um cálculo, digamos, difícil de fazer, porque alguns são produzidos no ano, podem não ser instalados no mesmo ano, mas dessa ordem de 20% de módulos fotovoltaicos comercializados no Brasil vem do somatório de todas as fábricas, que montam módulos fotovoltaicos no Brasil com os produtos todos importados. Arno, bifaciais, o Roberto falou, né, sobre bifaciais, eu me lembrei aqui da tese, né, e é interessante, aqui a tese, Arno, até não sei se tu me deu ou eu peguei de ti, agora eu fiquei na dúvida, eu acho que tu me deu, né, espero ter me dado, né, porque está aqui ela, né, então senão eu não te mostraria, tá com ela aqui a tua tese, que eu tive que trabalhar bastante lá no mestrado. Mas esse trabalho que foi do Arno, quando era um boom na Espanha, células bifaciais, o Roberto já falou, módulos fotovoltaicos bifaciais, vocês veem a curva aqui, 2021, 28% dos módulos fotovoltaicos são bifaciais. E se olharmos somados a curva laranja, que é de células bifaciais, 50% são fabricados com células bifaciais. Isso para 2031, vocês podem ver, os números aumentam, né? Chegamos a ser quase 60% dos módulos vão ser bifaciais pelas tecnologias. Então, no momento que você está produzindo células PERC ou células de contatos posteriores, você vai ter células bifaciais, sempre vai poder aproveitar esses como módulos bifaciais. Então, isso... nós tínhamos trabalhado lá, né? O Arno tinha trabalhado, nós trabalhamos lá na década de 80 e agora se torna uma realidade, né? Então o tempo eu brinquei aí, como Sêneca diz, que o tempo revela a verdade. E aí eu tive o prazer, Arno, nós tivemos na PUC, eu e Zete, no NNT Solar, de aquele conceito de módulo fotovoltaico com coletor acoplado, que foi uma ideia que tu trouxeste na Espanha, que fizemos o mestrado, nós tivemos a oportunidade de fabricar módulos fotovoltaicos com esse conceito, fabricamos e testamos módulos fotovoltaicos com esse conceito de acoplar o coletor, o refletor no próprio módulo fotovoltaico, isso lá em 2009, 2010, quando fabricamos essas células solares bifaciais e os módulos fotovoltaicos. Potência instalada no mundo, eu acho que eu não preciso entrar em detalhe, já foi falado, né? Ou seja, esse número disso aqui, pessoal, 2020, nós tivemos 710 gigawatts, 24,3% das fontes renováveis do mundo é relativo ao fotovoltaico. E se olharmos a tendência, é a que mais cresce. Então, fotovoltaica é o que mais cresce no mundo. E no Brasil, temos o boom, que o Roberto já apresentou antes, esse boom do crescimento desde 2017, dos sistemas conectados à rede, tanto para a geração distribuída como para as centrais, a geração distribuída é o que mais cresce, vocês veem, né? E aí as previsões da B, que são previsões, cara, a B Solar coloca que podemos ter até 25 gigawatts. A pergunta que eu faço nesse crescimento, quando eu olho essa curva, é, na verdade, qual é a ambição do Brasil em energia solar fotovoltaica? A gente olha esse crescimento, fico contente, mais e mais pessoas estão utilizando, mas eu pergunto como país, qual é a nossa ambição? Simplesmente continuarmos sendo compradores, sendo instaladores, sendo certificadores, mas a gente tem uma ambição maior como um país grande que é o Brasil. Acho que ocupar uma posição mundial não só de instalação, de uso de energias renováveis, mas também de produção. Sempre coloco essa questão toda vez que eu penso sobre, vejo as curvas de crescimento e pergunto qual é a nossa ambição
em energia solar fotovoltaica? Não vou responder, eu acho que é uma coisa que nós temos sempre ter, estar com isso em mente, qual a nossa ambição em relação a isso, a energia solar fotovoltaica, o que queremos, o que podemos aproveitar disso para gerar mais empregos, mais riqueza e reduzir a pobreza no Brasil. E, claro, o crescimento do mercado, pessoal, aí tem várias estimativas, eu peguei algumas aqui, vocês vejam aqui, o azul é hidroelétrica e o amarelo é solar fotovoltaica. Se olharmos isso da EP para 2050, aí tem várias previsões, vocês veem de 42 gigawatts a 75, 89, só de centrais. A AB Solar coloca que nós podemos até ter 124 gigawatts, 38% da matriz elétrica brasileira com sistemas fotovoltaicos de geração distribuída e de grandes centrais. Também é uma previsão que previsões são muito difíceis de fazer, né? A gente já sabe disso, já observou que ninguém teria condições de prever esse crescimento da fotovoltaica no mundo e no Brasil, mas pessoas que estão aqui, que lutaram, por exemplo, pela RN 482, é bom a gente lembrar, que se trabalhava, Roberto, Ricardo trabalharam lá no Ministério de Minas e Energia, muitas e muitas viagens lá, é bom nós lembrarmos que daí se possibilitou que estivéssemos conectados. Ou me lembro quando a ISET também, em 2000, durante a crise de energia que nós tivemos lá na 2004, 2005, que a ISET também, lá em Brasília, também ficou muito brava e disse: por que nós não podemos produzir nossa própria energia elétrica e vocês estão fazendo que a gente tenha que racionar energia? E isso era muito antes da própria conexão à rede. E, finalmente, bom, são perspectivas. Espero que se cumpram, que tenhamos esse mercado. Vamos ver se podemos aproveitar isso em pesquisa, em desenvolvimento, mais empregos, mais indústrias e geração de riqueza no Brasil. E aí, claro, minha mensagem final é a seguinte: volto àquela frase, pessoal. O cara é chato, bota a frase no início e no final, né? Mas é assim, eu sou assim mesmo. Passado é um patrimônio. Por isso, é sempre importante para nós construirmos o nosso passado. E aí eu agradeço o Arno e ao Promec, que eles nos ajudaram a construir, nós, ex-alunos do Promec, vocês ajudaram a construir o nosso passado. Eu chamo ali nosso eterno orientador, construir o nosso passado e permitir que a gente sempre possa, então, sonhar com o mundo, com energias limpas, energias renováveis. E, na verdade, somos todos, eu coloquei nomes dos nossos colegas do Promec que foram orientandos do Arno, que fizeram seu mestrado, doutorado, nós somos todos frutos desta árvore que foi plantada lá nos anos 80, quando o Arno, então, retornou do seu doutorado e começou a nos orientar. Então, eu agradeço, Arno, agradeço por ter orientado e ter, digamos, permitido que esses frutos tenham nascido deste pé que foi plantado lá. Muito obrigado, então. Obrigado, Adriano, pela participação, pelas palavras, por ter me transformado num vegetal também. Mas eu acho que eu percebi quando o Ricardo falou aquela história que ia vir aqui e tal, né, que na verdade não tinham me dito nada sobre alguma questão de homenagem, coisa assim, mas depois eu quando olhei a programação, né, eu vi que a Letícia tinha colocado o tributo ao Vilhena naquele encontro, e colocou ali o tributo ao Arno, mas eu fui convidado como mediador e não... Como eu já estou ficando mais lento agora também, sabe? Então não tinha percebido tanto essa ideia de vocês. Mas realmente o Promec, digamos, foi... Ele deu início, no caso... Até em função de uma coisa que... Tudo tem a sua época e as coisas que vão acontecendo. Então, aqui no PPG tinha crescido muito a parte de energia, que envolvia carvão, biomassa, pequenas centrais hidrelétricas. Então, aquela foto do Anildo também já era de muito antes dele pertencer ao programa de pós-graduação, porque ali ele está com uma cara até de irreconhecível, né? Mas isso tudo acabou, digamos, propiciando que a gente, interessado no tema, fosse reunindo alunos, né? E muitas vezes até digamos,
em reuniões nacionais, quando a gente estava comentando sobre crescimento e organização da pesquisa de energia solar no Brasil, muitas vezes apareciam outros laboratórios e tudo, e a gente sempre verificava assim uma grande influência, porque é justamente, digamos que um professor orienta um certo número de alunos que, até por não ter às vezes um tipo de mercado específico de trabalho, ou pela disponibilidade direta, que tem gente que faz pós-graduação mesmo para continuar seguindo no pós-graduação, acaba sendo professor e orientador, mesmo que em outra cidade, e, por sua vez, vai produzindo outros alunos que também vão. Então, a coisa vai se espalhando, né? E deu para ver que teve tem muita influência, muito impacto, digamos, a partir do Rio Grande do Sul, essa distribuição de participação na área de energia solar no meio acadêmico, principalmente. Então, no meio produtivo, digamos, não necessariamente, né? Digamos, existe essa consciência que a coisa ali, a busca é maior, a busca, digamos, do retorno de investimento do que pelo fato de entender muito bem o que vai ser feito. Em termos de comentário, porque o Adriano mostrou aquele gráfico da AB Solar, às vezes eu acho que a AB Solar, claro, eu acho que eu diria que são um pouco partidários, vamos dizer assim, como nós devemos ser assim, para a energia solar, só que talvez eu não consigo ver com tanta clareza, mesmo talvez com as baterias, mas mesmo assim que chegasse a um percentual tão alto, né? Nenhum país tem um percentual tão alto de geração fotovoltaica na eletricidade. E eu também não sei, mas, bom, eu suponho que eu sei que é porque uma associação que está voltada ao crescimento, quer colocar assim, nós temos essa missão de chegar lá, né? Mas naquele gráfico ali ficou, no gráfico de pizza da produção de energia elétrica no futuro, a eólica ficou meio pequenininha, que eu acho que porque a eólica também tem um potencial de produção de energia em todo o Brasil, que é muito maior do que está apresentando agora. O potencial é muito maior e deve continuar crescendo bastante também. Agora, uma reflexão, por causa dessa guerra que está acontecendo agora, a reflexão no sentido da importância da estratégica de se ter autonomia em fontes energéticas, né? No caso, a Europa está precisando do gás da Rússia, lá, aquela história toda. Mesmo o Brasil não estando envolvido diretamente numa guerra, nós dependemos dos módulos que vêm da China. E a desculpa, ou digamos, a explicação que eu mesmo dou, né? É meio óbvia. Bom, o módulo na China é tão mais barato que não tem sentido produzir no Brasil. Quer dizer, tem empresas produzindo no Brasil, mas que com dificuldade de fazer a competição. Só que, estrategicamente, né, a gente está uma reflexão agora, nós ficamos também na dependência, né, de qualquer meio, qualquer coisa. Escutei no rádio sobre eles estão chamando de biometano, o biogás de sempre, né? O biometano agora como uma novidade que surgiu, o biometano, então, de aproveitar resíduos agrícolas e produzir o biometano e usar isso em motores e tal. E eu me lembrei de novo do Anildo, aí, que foi citado pelo Adriano, que na época era bom, durante muito tempo se utilizou o biogás para muitas coisas, até tem uma história que na disciplina lá dessas energias alternativas, quando aparecia a parte do biogás, já teve na Alemanha, muitos anos atrás, todo o aquecimento de fazendas feitas lá a partir do gás, do esterco, aquela coisa toda. E os biodigestores que estão, digamos, mais modernizados agora, nunca decolaram muito, mas são várias soluções, né? Então, conforme até academicamente a gente sempre fala, a grande solução é a diversificação, mas que nessa diversificação não fiquem
não fiquem fora da, assim, a energia solar não fique de fora, né, de todas essas possibilidades que tem, e a gente está vendo que o que se pensava no passado está sendo, digamos, constituído mesmo. Professor, posso lhe interromper um minutinho? Pode. Tá, eu vou compartilhar com o senhor a tela. Primeiro, eu quero... Desculpe, eu posso falar só uma coisa antes de compartilhar? Sim, pode, claro. Bom, Arno, eu já, como parece que não é mais segredo, né, que você já está sabendo, o pessoal te comentou, eu primeiro agradeci muito ao Promec, tá, mas agora eu quero agradecer também ao professor Arno Kreisinger, né, por todo o apoio que deu, porque eu saí direto do Promec para o Departamento de Eletrônica Física da Politécnica de Madrid, onde o Arno deixou uma impressão muito boa, que persiste até hoje, que possibilitou muitos, né, o Adriano é uma das pessoas que foi para lá, e que nos apresentou o professor Lorenzo aí no Promec mesmo, uma palestra no Promec, onde que daí eu e o Mário Macanhã obtivemos todo o apoio do Arno, mesmo sem saber espanhol na época, e conseguimos ir para lá e para realizar esse trabalho. Ainda das memórias, assim como essa frase do caderno que o Adriano encontrou, tá? Eu também encontrei cadernos do Arno, tá? Que me ajudou muito a entender e botar em funcionamento o simulador solar que estava no campus, porque acho que o Arno trabalhou com superfície seletiva e coisas dessas, encontrei muitas coisas que realmente me ajudou a trabalhar lá no campus durante o período que eu fiquei aí. De certa forma, eu não fui diretamente aluno do Arno, que coincidiu o meu tempo que eu estava fazendo o mestrado, ele estava na Espanha, mas eu usufruí de anotações e material que ele deixou aí no Promec para realizar. Bom, Arno, eu queria agradecer, né, por todo esse apoio que persiste até hoje, e também eu acho que mais do que o apoio que teve, o espírito que se conseguiu construir nos grupos de energia solar. Então, o Promec é dedicado a uma parte térmica, muito importante, é um dos melhores grupos que tem no país, e também na área solar, consequentemente foi para a fotovoltaica, que possibilitou, né, que os grupos que atuam em energia solar, basicamente hoje, são todos muito colaborativos, cooperativos, e isso permitiu e tem permitido aí um avanço importante no desenvolvimento e formação de recursos humanos. Bom, obrigado, professor Arno, e esperamos contar com você aí por muitos mais anos entre nós. Eu também espero. Então, eu, assim como vocês, sou ex-aluna do Promec e tive a oportunidade de passar pelos 2 professores que vocês passaram. Então, eu passei pelo Vilhena, foi meu orientador. Então, eu tenho mais coisas em comum com vocês do que eu imaginava, e fui aluna do professor Arno em 2005. Então, agora eu queria compartilhar a minha tela com vocês. Tá? E no retorno da tela, vocês, por gentileza, podem abrir as suas câmeras e os seus microfones. Olá, nesta ocasião tão especial dos 35 anos do Promec, gostaríamos de prestar nossa homenagem ao grande mestre, professor Arno Kreisinger. O professor Arno possui bacharelado em Física e mestrado em Engenharia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutorado na Escola Técnica Superior de Engenheiros de Telecomunicação, Universidade Politécnica de Madrid, e pós-doutorado no Centro de Investigações Energéticas, Meio Ambiente e Tecnológicas, CIEMAT, na Espanha. Atualmente, ele é professor titular aposentado da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tem experiência na área de energia solar, tanto em aplicações térmicas quanto fotovoltaicas,
atuando principalmente nos seguintes temas: materiais para conversão de energia solar, radiação solar, energia solar fotovoltaica, energia solar térmica, componentes de sistemas fotovoltaicos, simulação computacional aplicada à energia solar e instrumentação para energia solar. No biênio 2007-2008, foi presidente da Associação Brasileira de Energia Solar, ABENS, e entre 2011 e 2014 foi membro do Comitê de Assessoramento, Energia Renovável e Planejamento Energético no CNPq. Até o momento, o professor possui 104 artigos publicados em periódicos, 2 livros, 2 capítulos de livros e mais de 240 artigos publicados em anais de congresso. São 50 orientações de mestrado, 26 de doutorado, sendo 4 em andamento, e 2 supervisões de pós-doutorado, sendo mais uma em andamento. Dentre tantos outros eventos, organizou o 7º Congresso Brasileiro de Energia Solar, CEBENS, em Gramado, em 2018. Fiquem agora com os depoimentos de seus ex-alunos, ex-orientandos e amigos. Bom, boa tarde a todos. É difícil resumir o que eu tenho a dizer sobre o Arno em 20 segundos, mas vamos lá. Eu trabalho com ele há mais de 30 anos. Posso dizer que, além de bacharel em física, ele também dá os seus pitacos em biologia, pois é um aglutinador de pessoas, e também em química, pois ele é um catalisador de ideias, expandindo os horizontes dos orientandos para muito além do que eles próprios poderiam imaginar. Há 40 anos, ele foi de mala e cuia para a Espanha estudar algo que até então era apenas uma curiosidade. Hoje a energia solar fotovoltaica corresponde a quase 3% da matriz energética do Brasil e é a forma de geração de eletricidade que mais tem crescido e que mais tem possibilidade de expansão no futuro. Hoje a produção, a capacidade, a potência instalada é superior à potência da usina de Itaipu. E o Arno tem uma boa responsabilidade sobre isso. Ele foi um pioneiro no tema e nesses 40 anos ele formou dezenas de mestres e doutores que se transformaram em profissionais, professores e pesquisadores em diversas universidades e centros de pesquisa do Brasil e de várias partes do mundo também. E foi coordenador de dezenas de projetos de pesquisa, consultor e membro do comitê do CNPq. Também foi responsável pela consolidação da Associação Brasileira de Energia Solar e foi por muitos anos editor da revista da Associação Brasileira de Energia Solar. Houve uma época em que o Arno era o professor do PROMEC que mais tinha dissertações e teses orientadas. E o LabSol parecia uma legião estrangeira, com gente de tudo quanto era lugar, diversos locais do país e também do exterior, da Argentina, do Paraguai, da Colômbia, de Cuba, França, Cabo Verde, Camarões, bom, e outros lugares que eu não lembro agora. Os descendentes acadêmicos dele já estão na 2ª geração e além. Mas, curiosamente, nenhum desses filhos e netos acadêmicos dele, espraiados pelo mundo, vamos dizer assim, tornou-se professor do DEMEC e muito menos do PROMEC. O porquê? Bom, por quê? Pois é, por quê? Bom, Arno, muito obrigado por tudo que tu fez e continua fazendo pela energia solar no Brasil e pela ciência em geral também. E os que tivemos o privilégio de conviver e aprender contigo, seremos eternamente gratos. Muito obrigado. Oi, Arno, tudo bem? Tudo bom, Arno? Queremos te agradecer por ter sido sempre uma inspiração para nós, por ter nos apoiado na nossa vida acadêmica como estudante de mestrado, doutorado e depois como profissionais. Muito obrigada por tudo. Foste um exemplo para nós seguimos nessa área de energia solar fotovoltaica, continuamos o doutorado, tal como você fez, na Espanha.
E queremos te desejar muita sorte, muitas coisas boas para essa nova etapa da tua vida, que tu a desfrutes e aproveite o máximo. Tudo de bom para ti nessa continuidade da tua vida e do teu trabalho. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada, Arno, por toda a tua dedicação, entusiasmo e profissionalismo para a energia solar. Graças a ti, estamos todos aqui. Oi, professor, tudo bem? Então, estou aqui, para agradecer todos esses anos de ensinamento, de orientação e muita paciência. Agradecer por ter me acolhido aqui no laboratório, isso foi muito importante para mim. E era isso. Um beijo, tudo de bom para o senhor. Olá, Arno. Primeiro quero demonstrar minha gratidão por todos esses anos. Sua orientação, seu rigor e ética na pesquisa são exemplos para mim e para todos os pesquisadores da energia solar. Tenho muito orgulho de dizer que fui orientado pelo professor Arno Krenzinger e seu exemplo, que já inspirou várias gerações de pesquisadores, segue como um guia. Um grande abraço. Arno, meu orientador de doutorado, te desejo muitas alegrias nessa nova jornada. Sinta-se abraçado carinhosamente, com todo o meu respeito e admiração, para sempre. Meu nome é Fernando Schuch e o professor Arno foi meu orientador no mestrado e no doutorado. Atualmente ele me orienta no pós-doutorado. Gostaria de aproveitar a oportunidade para agradecê-lo por toda a formação científica que recebi e também dizer que é uma honra continuar sendo seu aluno. Olá, professor Arno. Parabéns por sua linda história de amor à ciência e à educação. Obrigado por compartilhar conhecimento com tamanha maestria. Sua competência, inteligência, ética e profissionalismo são inspiração para mim. Obrigado por sua amizade. Um grande abraço. Olá, professor Arno. Eu quero nessa mensagem mandar com sinceridade um agradecimento para ti. Foram anos aí, primeiro no mestrado e depois no doutorado. Sempre tive muito orgulho de ser teu aluno e orientado por ti. E admiro muito o teu trabalho. Então, muito obrigado e um grande abraço. Oi, Arno, como vai? Imagino tua cara de felicidade ao ver a teu melhor aluno de pós-graduação, que com certeza não sei eu, mas te envio um abraço daqui e tudo de bom para ti e para o pessoal que está contigo. Até mais. Conheço o professor Arno há mais de 20 anos. O professor Arno teve um papel fundamental na minha formação, na pós-graduação, no mestrado, doutorado. O professor Arno me acolheu por mais de 10 anos no Laboratório de Energia Solar da URGS, o LabSol, que foi minha segunda casa durante esses mais de uma década. E eu só tenho a agradecer a toda a formação que foi propiciada pelo professor Arno, né? E também tenho a certeza que o professor Arno contribuiu em muito, né? Tanto do ponto de vista de formação de recursos humanos e produção científica, né? Para o desenvolvimento da energia solar no nosso país. Muito obrigado, professor Arno. Oi, professor Arno. Gostaria de agradecer pela oportunidade que tive de trabalhar com o senhor no início da minha carreira, por todo o apoio e pelo exemplo que o senhor me deu. Muito obrigada. Aproveita a aposentadoria. Felicidades. O Arno, oi. Não sei se eu estou aparecendo, mas eu vou mandar a minha mensagem. Oi, pai. Eu queria muito ter podido estar aí na tua homenagem, mas nesse momento eu devo estar num avião. Mas eu queria só te dizer que eu te amo muito, que tu é um baita exemplo de profissional e que tu sempre me inspirou a buscar trabalhar com o que eu amo. Um beijo. The smiles return into the faces. Little darling, it seems like years since it's been here. Here comes the sun. Here comes the sun. And I said, it's alright. Eu posso falar? Então, eu estava aqui ouvindo vocês
E gostaria de dizer que eu não fui aluna do professor Arno, não fui colega do professor Arno, mas sou companheira há algumas décadas do Arno. E admiro essa pessoa e amo essa pessoa. Eu também te amo. Está escrito Letícia ali, mas é a Diane, minha esposa. Eu estou na casa da Letícia, que não pode estar aqui agora, porque ela está no estúdio com os seus compromissos. Não, mas agora eu me dei conta no começo, eu pensei, apareceu Letícia, porque no meu computador eu tenho o Zoom da Letícia, né? Mas na verdade ela estava ligada ali. Não. Sim. Me enganaram. Com todo carinho. Mas foi... Agradeço muito a colocação de todos, foi bastante emocionante. E apesar de que, sei lá, eu acho que, pelo que eu entendi, tinha uma ideia de fazer uma coisa semipresencial, mas o professor Inácio tinha me falado, eu disse que uma semana... Bom, é porque eu começava ele não sabia essa data, não sabia qual que dia ia ser esse evento, né? Mas ele convidou em geral pela semana dos 35 anos do Promec, e eu vi, não, uma semana depois do Carnaval a Covid vai estar explodindo de novo, e eu disse, não, vou ficar aqui no meu cantinho. E por isso, então, não caí totalmente de ir presencialmente lá. Mas até eu pensei assim, bom, eu sou moderador de uma mesa redonda e, né, posso participar, então até esse momento aqui, ou até depois que o Ricardo começou a falar, então já começou a cair a ficha no caso da homenagem, agradeço muito. A gente vai lhe enviar um pequeno regalo, como diz o professor Inácio. E como não deu para a gente fazer nada, porque teve a pandemia, senão a gente acha que teria tido algum churrasco no LabSol, acredito. É uma ocasião de fazer um churrasco. Mas... então a gente não podia perder a oportunidade. Nós temos que esperar fica devendo. Isso, nós temos que esperar o pessoal cortar a grama lá, não sei como é que está a grama. Isso é com o Fabiano. Fabiano. Tá boa, tá bem cortada, dá para fazer. Bom, então, muito obrigado mesmo por tudo. Imagina, é merecido. Eu agradeço mais uma vez ao Promec pela oportunidade de poder ter homenageado esses dois grandes professores que fizeram muita diferença na minha vida, o senhor e o professor Vilhena. Se alguém quiser, está aberto o microfone, senão a gente encerra por aqui. Desejando a todos um excelente final de semana. Bom final de semana, e vou abraçar o Arno no dia 23 ou 24 de maio. Esperamos ele no Congresso Brasileiro de Energia Solar, em Florianópolis. Esperamos que podemos estar todos presentes lá e aí dar aquele abraço merecido. Então, eu também quero chamar só um rápido puxão de orelha em todos vocês, tá? Que não pagaram só a anuidade da ABEN. Eu paguei. Não, isso, o Adriano pagou. Isso, Adriano e Zé pagaram. E que não se inscreveram ainda para o CBENS. A gente está esperando todos vocês aqui em Florianópolis, né, onde vai ter fila para dar abraço no Arno. Então, o Arno vai ficar paradinho ali e vai ter uma fila de gente para dar abraço nele, finalmente, em pessoa. Né? Espero que o Arno possa trazer a Diana também. Diana, a gente te espera aqui. Tá? Diz para o Arno que não tem como não vir, tem que vir. E aí, Arno, enquanto tu não ganha um abraço quebra-costela de verdade, pessoalmente, fica aqui um grande abraço virtual. Tá? Gostei muito de estar aqui hoje contigo e com todos vocês. Posso falar rapidinho? Bom, queria agradecer de novo para o Arno, já falamos lá no vídeo, mas o vídeo foi muito rápido, nós tivemos que gravar várias vezes, porque o tempo sempre esgotava,
No final ficou muito sucinto, porque a gente gostaria de dizer muito mais coisas. Eu acho que tinha que mandar os vídeos anteriores, né, que foram os primeiros, que é onde a gente conseguiu, mas aí esgotou todo o tempo possível. Mas muito obrigada por tudo. E, de certa forma, agradecer a Diane também, que ela sempre apoiou, ela sempre nos... lembra do churrasco que nós fazíamos na casa de vocês? Então, né, pela tangente, também te agradecer, porque, de certa forma, tu estava lá nos apoiando, todos nós. E que temos que marcar, sim, né, Fabiano, um churrasco lá no campo do Promec, vai todo mundo que puder, que eu me lembro, tenho trauma até hoje, de um frango que voou, aí alguém inventou colocar não sei o que de base e aquilo explodiu, saltou brasa, frango, tudo que é lado. Mas para que isso? Tem que fazer esse tipo de coisa. Comendo aquilo, me lembro que a gente raspava as cinzas das brasas, né? Nós tínhamos bem feliz. Então, vamos lá, tem que ter frango voante, outra vez. Tá, hoje é o dia, cada um falando os podres do outro, né? Ô César, pô, foi aquela minha ideia. O pior que era de amianto. Então, você comeu frango com amianto. E ninguém morreu, estamos todo mundo vivo aqui, bem felizes, gente. Criou anticorpos na gente, César. Estou conhecendo um nenê novo aqui. Opa! Neto da Solar também. Lindo. Como é que é o nome? Esse aqui é o motivo do meu atraso do doutorado, viu? Bem justificado. Se dúvida, é a próxima geração, ó. A Solar. Tem programa de pequenos aprendizes aí no LabSol também? Seria bom, daí eu levava já. Vamos ter que... Isso já vai ficar para o Fabiano também. Arno. O Fabiano já leva os dele também. Arno. Oi, Rejane. Vou começar a levar. Obrigada pelo que eu tenho hoje obtido de ti na minha vida profissional. Diane, um prazer te ver. Adorei ver. Obrigada também, né, pela tua participação. Tem aquele velho ditado que diz que atrás de um grande homem existe uma grande mulher. Né? E eu tenho certeza que o teu apoio nessa trajetória toda foi fundamental também. Então, parabéns para ti também. E eu desejo que vocês aproveitem tudo aquilo que não conseguiram até agora, em função dos trabalhos e tal, e se dediquem a apreciar, aproveitar mais o que não foi possível até então. Tá bom? Um grande abraço para vocês. É bom rever todos os colegas aqui também. Abraço para todos. Tá? Muito carinho por vocês, com os quais eu convivi, e com aqueles que eu ainda não convivi, mas, quem sabe, em outras ocasiões, poderemos nos encontrar. Né? Muita saudade. Bom, muito obrigado a todos pela homenagem, mas espero que não seja um encerramento de contatos. Vamos prosseguir com... Certamente. Não, muito pelo contrário. Eu quero mostrar aqui, não sei se você ver aqui, o Eduardo está esperando ele. Não sei se vocês conseguem ver. Hein? Bagunça. Não vou mostrar essa minha... Muito bem, a do Einstein... a do Einstein era mais organizada, mas está no mesmo nível. Então tá. Parabéns a todos os envolvidos. Eu até agora não entendi por que todos os dias de manhã o César e faz bagunça na minha mesa. Eu não entendi isso. Muito bom. Boa, Arno, boa. Para manter o costume.